Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para o Tributologia de número 95, que vai ao ar no domingo, dia 8 de agosto de 2021, Dia dos Pais. Parabéns para você que está aí me assistindo, que é papai. Parabéns para você que vai ser papai, que tem um pãozinho no forninho lá pronto para nascer daqui a pouco. Parabéns para você, para o seu pai. Afinal de contas, aproveite esse dia, não só esse, mas todos os dias da vida, porque efetivamente os pais, infelizmente, não duram para sempre, não é verdade? Então, eu queria dizer a todos os papais que estão aí me assistindo, um ótimo dia. E como pai eu digo, escolher ser pai é uma aventura inenarrável. Não há como traduzir a sensação e o sentimento de ser pai. Ao meu pai, Sr. Jorge Quintanilha, um beijo, pai. Você é um orgulho para mim, uma pessoa que sempre me iluminou, que sempre me apoiou e um cara que sempre vai ser e sempre é muito especial para mim. Um beijo enorme para você, pai. Gente, eu queria tratar de um assunto com vocês hoje, que foi uma decisão que eu publiquei no meu Instagram essa semana, que foi uma decisão do TRF da Terceira Região que negou a execução provisória de uma sentença em sede de execução fiscal e determinou a devolução de 3,7 milhões ao banco. O que aconteceu foi o seguinte, houve uma garantia à execução fiscal feita por meio de carta de fiança. É plenamente possível que isso aconteça. O artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais deixa claro que quando há uma execução fiscal, o contribuinte ele tem que exercer sua defesa por meio de embargos à execução. É claro que se for efetivamente uma matéria que o juiz pode reconhecer de ofício, que não careça de dilação probatória, é perfeitamente cabível a exceção de pré-executividade tratada na súmula 393 do STJ. Mas a defesa, o conteúdo de defesa, o mérito, deve ser alegado por meio de embargos à execução fiscal. Sendo que os embargos à execução fiscal, eles pressupõem a garantia do juízo, ressalvada aquela hipótese específica em que o indivíduo comprove a sua hipossuficiência econômica. Ressalvada a prova da hipossuficiência econômica, o indivíduo vai ter que garantir o juízo. E a garantia pode ser por meio do depósito em dinheiro, pode ser por meio de carta de fiança ou seguro-garantia e também pela penhora de bens. Agora, nesse caso concreto, o que aconteceu é que a garantia foi feita por meio de carta de fiança. A garantia foi feita por meio de carta de fiança no valor de 3,7 milhões de reais. E nesse caso concreto, a sentença foi desfavorável ao contribuinte. A sentença foi desfavorável ao contribuinte. E logo após, a Fazenda então ingressa com um requerimento para a liquidação da garantia. Ou seja, tendo em vista que já houve a sentença, a Fazenda já executa a garantia para poder obrigar o banco a efetuar o pagamento. É realmente uma situação, no mínimo absurda, uma postura profundamente agressiva, né? No momento em que há uma sentença favorável que pode ser revertida, uma sentença que vai ser objeto de recurso, que pode alterar essa sentença, e efetivamente a Fazenda vai requerer, então, uma execução provisória desses valores para que haja a transferência desses valores para a União. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo, porque a gente tem vários argumentos moralmente cabíveis, como, por exemplo, a razoabilidade, a segurança jurídica. Pois veja, imagina se a União consegue executar esse valor provisoriamente, o banco é obrigado a fazer o depósito desse valor em juízo. O que o banco vai fazer com o contribuinte? Vai executar, óbvio. O banco vai atrás do contribuinte para reaver aquele valor que o banco perdeu naquela garantia. E digamos que depois da apelação, recurso especial, extraordinário, 5, 6 anos depois, o contribuinte ganhe essa ação. Ganhe essa ação. O que vai acontecer? A União vai devolver o dinheiro? A União vai devolver o dinheiro. E como é que o contribuinte faz? Porque ele está sofrendo uma execução do banco, que provavelmente vai andar mais rápido, porque é um processo cível. E digamos que a decisão no processo promovido pela cobrança do banco contra o contribuinte já tenha transitado em julgado e o contribuinte tenha sido obrigado a pagar esse valor ao banco. Como é que fica
a conjuntura jurídica dessa situação. Gente, é no mínimo é absurdo. Eu não consigo achar uma palavra diferente de absurdo para narrar essa postura da Fazenda. É uma postura, no mínimo, desrespeitosa, considerando a boa-fé processual, sabe? E aí, eu digo mais, na lei de execuções fiscais, aí vamos para o argumento positivista. Na lei de execuções fiscais, no artigo 32, parágrafo 2º, está escrito com todas as letras que no caso de depósito, após o trânsito em julgado da decisão, o depósito atualizado será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública. Após a ordem do juízo competente, mas preste atenção, eu depositei como garantia, se eu ganhei eu vou pegar o dinheiro de volta, se eu perdi o dinheiro vai converter em renda. Ok, até aí indiscutível, desde que transitado em julgado a sentença. Qual é a lógica de executar provisoriamente uma garantia? O nome já diz, é garantia. Se é garantia para o término do processo. Então, não há nenhuma lógica jurídica nessa alegação trazida pela União, nessa postura agressiva, nessa postura até mesmo cruel com o contribuinte. Então, o que deve ser aplicado, e assim foi pelo TRF da Terceira Região, é exatamente o entendimento da aplicação analógica do artigo 32, parágrafo 2º da Lei de Execuções Fiscais. Se o depósito só vai ser entregue após o trânsito em julgado, é óbvio que não só o depósito, mas também a carta de fiança, como garantia que também somente poderá ser executada após o trânsito em julgado. Não há lógica que seja diferente. E o pior, a União conseguiu uma decisão favorável na primeira instância. Foi recurso ao tribunal que efetivamente alterou essa decisão. Com o voto condutor do desembargador federal Nery da Costa Júnior, nesse caso especificamente, o entendimento foi exatamente o que eu falei para vocês. A aplicação analógica é o 32, parágrafo 2º, que apesar de falar de depósito, tem que ser aplicado também no tocante à carta de fiança, pois é uma garantia, pois é um instrumento garantidor. E por ser um instrumento garantidor, não há nenhuma lógica que seja executado antes do trânsito em julgado. Não há lógica jurídica, econômica, não há razoabilidade, não há boa-fé objetiva, não há nada. E outra, a manutenção dessa carta, ela garante que a União vai satisfazer esse crédito caso ganhe no final. Gente, até no futebol tem fair play. Aliás, vamos pegar o período da Olimpíada, né? A gente está vivendo a Olimpíada, hoje é o encerramento das Olimpíadas, no dia 8 de agosto. E aí, cadê o fair play da União? Cadê a boa-fé processual? Não tem. O dinheiro, a carta tá lá, ela garante a dívida. Se a União perder, é óbvio que efetivamente o dinheiro vai voltar para o contribuinte, a carta no caso, né? Enfim, vai ser desentranhada. Agora, se ganhar, a União vai receber esse dinheiro. Tá garantido. O efeito é o mesmo. Sabe? Então, assim, é óbvio que efetivamente esse pedido da União, ele é desarrazoado. Ah, Gabriel, mas o judiciário pode conceder. A própria União alega ter conseguido essas decisões em outros processos. Decisões desarrazoadas. Decisões que fogem ao ordenamento jurídico, à razoabilidade, à boa-fé objetiva, à moralidade. Você imagina se fosse o contrário? Gente, no período da pandemia, os contribuintes que fizeram depósitos em dinheiro e pediram para substituir o depósito em dinheiro por carta de fiança ou por bens imóveis para poder sobreviver. O judiciário negou. Eu concordo que a execução fiscal é um processo que foi feito para andar para frente. Eu concordo que a execução fiscal é um processo que foi feito para satisfazer o crédito, mas espera aí. A dignidade da pessoa humana tem que estar acima de toda e qualquer vontade de satisfação do crédito pela União. Ah, Gabriel, se for pessoa jurídica, não tem dignidade da pessoa humana. Concordo. Em compensação, o nosso ordenamento jurídico preza pela continuidade da empresa. Afinal de contas, indiretamente, se a empresa quebrar, a dignidade da pessoa humana vai ser violada para muitas e muitas pessoas que são seus empregados, que vão ficar sem ter o que comer, que vão ficar sem ter o salário.
Sabe? E aí que tá o problema. A União não tem noção do impacto das suas decisões, do impacto dos seus movimentos processuais. Esse entendimento da satisfação antecipada, então tá, beleza, vamos fazer o contrário também. Eu vou garantir execução fiscal com depósito montante integral, vou garantir com carta de fiança, vou garantir com penhora. Se a sentença for favorável ao contribuinte, eu quero que acabe a garantia também, que debaixa na bendita da garantia. A União quer, eu também quero. A União quer, eu também quero. Ué, por que não? Por que o vento tem que ser mais favorável para a União do que para mim, do que para o contribuinte? Ora, o Estado, ele foi feito para garantir o mínimo existencial de todos. Ele não foi feito para acabar com a atividade privada. Não, não foi. Não foi. Então preste bastante atenção. Esse nosso bate-papo aqui, ele é extremamente importante, porque se essa jurisprudência se consolida favorável à União, acabou. Acabou. A apelação demora anos para ser julgada, recurso especial extraordinário demora anos para ser julgado, você ganha lá na frente, o banco já te executou, você já perdeu, já quebrou, já morreu de fome, aí a União ainda vai virar com a cara de pau e o despautério de falar assim, olha só, agora eu vou te devolver por meio de precatório. Agora eu vou te devolver por meio de... A União vai falar isso, eu tenho certeza disso. Agora eu vou te devolver por meio de precatório. É isso. Simples assim. Simples assim. Então, pessoal, o que eu tenho de informação, o que eu gostaria de dizer para vocês? Quando eu vejo uma decisão dessa, eu vejo uma luz no fim do túnel, mas ao mesmo tempo eu vejo que a União não vai parar de fazer isso. Não vai. Não vai porque apesar da má-fé processual, apesar de tudo isso, não há aplicação de litigância de má-fé, não há condenação em honorários que sejam representativos de algo a desestimular a conduta, sabe? Então, assim, a gente vai ter que conviver com isso. Vai ter que conviver com isso, não tem jeito. Então, a minha função aqui, todo domingo, é trazer esse tipo de notícia, trazer esse tipo de debate, para que você que está aí me assistindo ou que está me ouvindo no podcast, possa criar uma visão crítica do direito tributário. Uma visão em que seja possível avaliar os dois lados e, ao mesmo tempo, uma visão que te permita entender o porquê do direito tributário. Por quê? Para que existe o direito tributário? Então, fica aí um fio de esperança de que essa decisão ela se mantenha, de que essa decisão se perpetue e efetivamente a gente tenha a garantia do contraditório, da ampla defesa e da aplicação da própria norma, que não é o caso que está acontecendo aqui. Tranquilo, gente? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês aqui na Tributologia. Eu queria agradecer demais a audiência e o carinho de vocês. Se você gostou dessa Tributologia, taca seu like aí, compartilha para que a gente possa levar a informação. Então, dá o seu like, compartilha, manda para o maior número de pessoas possível. Meu muito obrigado, um ótimo dia dos pais para vocês, para os seus pais, para aquelas mães que são pais, né, para os pães. E, enfim, porque eu sei que também tem muitas mães solteiras no Brasil, por vários motivos, mas para você também que faz o papel de pai, mamãe que está aí assistindo, está me ouvindo, um beijo grande, aproveite seu dia, porque é dia dos pais, e aí eu digo pais mesmo, pai e mãe é todo dia, porque eles infelizmente não são eternos. Galera, um beijo enorme para vocês, semana que vem tem mais Tributologia com mais conteúdo de direito tributário pra gente debater aqui, tá? E se você não tá me seguindo, corre lá no Instagram, @GabiQuintanilha. Todo dia, a qualquer momento, uma nova dica e um novo conteúdo de tributário pra você. Beijo, galera! Semana que vem tem mais. Tchau, tchau, meu povo!